Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Nesta edição do Simplifísica, o professor do Instituto de Física da URGS, Jefferson Arenzon, vai falar sobre como lidamos com os números e somos enganados por eles. Além disso, demonstra a facilidade que temos em generalizar, fazer correlações e enxergar padrões na natureza. Confira agora o Simplifísica, números, como lidamos e somos enganados por eles. Então, antes de começar, só fazer uma rápida propaganda sobre o nosso projeto de extensão, que é o Fronteiras da Ciência, que é um programa que passa toda segunda-feira na rádio da universidade e é disponibilizado como podcast nesse site aqui. Então, é um projeto que sou eu, a Carolina Brito, o Jorge Kilfield e o Marco Idiardi. Né? É um projeto do Instituto de Física e a gente trata de vários assuntos que estão na fronteira da ciência. Pode ser na fronteira da ciência com a pseudociência, com a não ciência, com outros ramos do conhecimento, como arte, música, qualquer outra coisa. Na verdade, a gente fala de qualquer coisa que nos chame a atenção. Né? A gente tem programas sobre zumbis, sobre o que vocês quiserem. Nós vamos completar os 300 episódios, então a gente já abarcou um monte de coisas. O que eu pensei em contar um pouco para vocês hoje? Um pouco falar desses superpoderes que a gente tem como espécie, de observar coisas na natureza, né, e enxergar regularidades, enxergar padrões, e a partir dessas regularidades estabelecer generalizações, estabelecer leis, que vão nos permitir fazer previsões e gerar novas perguntas, que vão gerar melhores modelos e entender cada vez mais o mundo. Tá? Às vezes essas observações são internas à nossa cabeça. A gente pode estar lá observando regularidades internas e, bom, daí eu vou desenvolver teoremas, vou desenvolver matemática, embora seja discutível, né, se matemática é descoberta ou inventada, né, ela é inventada. Por outro lado, essa mesma capacidade que a gente tem, ela nos nos cria problemas de vez em quando. Já que tem essa facilidade em generalizar regras e estabelecer correlações onde não tem, a gente acaba nos enganando e sendo enganados facilmente. Então esses vão ser os dois extremos que eu vou discutir aqui. E começando então um pouco com essa primeira capacidade. Ela não é uma capacidade da espécie humana. Eu estou pensando especificamente agora na capacidade, numa generalização específica, que é lidar com números. A gente acha, bom, a matemática, nós como espécie conseguimos desenvolver álgebra, cálculo, pensar em geometrias diferentes daquela geometria cotidiana. Né? Isso é único, é só nós como espécie que conseguimos fazer isso. Mas tarefas mais simples, tem outros animais que conseguem. Então, esse aqui é um exemplo de animal que conseguia fazer cálculos, fazia contas bastante complicadas e ele ficava batendo o pé até chegar no número correto. Não era uma fraude, mas ele também não fazia conta. Né? Os caras testaram, até se darem conta, foi sem querer, né? Até se darem conta que o que estava acontecendo era a pessoa que tinha treinado ele, ela demonstrava sinais de ansiedade enquanto o cavalo estava lá. A resposta era 7, o cavalo. E a pessoa... Aí quando ele dava a 7ª batida, a pessoa... E o cavalo respondia a isso. Tá? Então até que alguém teve a brilhante ideia de vamos testar isso, e foi afastando a pessoa que fazia as perguntas cada vez mais dele, até que chegava no limite onde ele não percebia mais os detalhes do rosto. E aí o cavalo errava. Né? Então o cavalo ficava olhando, né, e ele sabia, eu tenho que ficar batendo até o meu treinador ficar feliz. Ficou feliz, tá bom para mim. Tá? Então esse aqui foi o primeiro exemplo, o esperto Hans, né,
de animal que se achava, ou um dos primeiros, não sei se foi o primeiro, que fazia cálculos, mas depois se viu que não fazia. Não quer dizer que não façam, tem vários outros exemplos onde já se sabe, está bem estabelecido o que fazem. Tem essa salamandra, isso aqui é feito em laboratório, com controle, saber se a salamandra não está sendo atraída por uma região com maior cobertura de insetos. Né? Eles controlam para área, para perímetro, uma série de coisas que poderiam dar errado. Então, a conclusão é que realmente a salamandra consegue distinguir entre 2 e 3. Ela preferencialmente vai atacar o frasco ou a caixinha onde estão as 3 moscas. Por outro lado, ela já não consegue distinguir entre 3 e 4. Tá? Nesse caso, ela ataca com 50% e 50% de chance, já fica aleatório. Depois, quando passa para grandes quantidades, aí ela já se acha de novo e ataca o grupo maior. Essa capacidade de distinguir números quando são pequenos não é específica da salamandra. Cavalos conseguem fazer isso, é exatamente igual, eles distinguem pequenos números, depois eles se atrapalham um pouco já com 4, 5. Pintinhos com poucos dias, 3 dias de vida, quando eles ainda não tiveram uma experiência de vida que permitisse entender um pouco melhor como funcionam os números, eles também conseguem distinguir pequenos números e, mais do que isso, eles conseguem formar uma linha mental de crescente e decrescente, da mesma maneira que a gente faz na maior parte dos casos, né, que é da esquerda para a direita, crescendo para a direita. Né? Tem alguns lugares onde é o contrário, mas são minoria. Eles conseguem ver que pintinhos fazem isso, bebês fazem isso. Isso é a distinguir os grupos de 3, 4. Né? Não sei se abelhas fazem essa linha mental também. Pássaros também conseguem contar até 3, 4, distinguir. Eles fazem um experimento onde eles colocam em 2 buracos larvas de insetos e o passarinho olhando. Tá? Então eles botam, sei lá, 3 larvas num, 4 no outro. O passarinho ataca mais o buraco onde tem mais larvas. E se eles tiram metade das larvas sem ele ver, ele fica tentando pegar o dobro do tempo porque ele sabe que deveria ter mais larvas lá. Então ele sabe contar, ele sabe... ele tem um conceito de quantidade. Existem exemplos mais complexos e, por incrível que pareça, dos que eu conheço, a formiga é um dos mais complexos. A formiga ela consegue percorrer um caminho e voltar. Tá? Mas isso não é extraordinário, né? Porque ela pode fazer um caminho, deixar uma trilha de pedacinho de pão ali, né, chamados feromônios, e depois fazer de volta esse caminho. Isso é fácil, né? Isso a formiga consegue fazer. Mas existem formigas que moram... ou ela pode observar coisas bem características no caminho, né? Então, não tem o feromônio, mas eu tenho... aqui está a saraiva, aqui está não sei o quê, e ela faz o caminho. Tem situações onde ela não tem nenhuma dessas 2 pistas. Então, se ela está no deserto... Tem formigas que moram no deserto, onde não tem nada notável como referência, e o vento leva qualquer traço de feromônio que ela pudesse ter deixado. Então, elas fazem outra coisa. O que essa formiga faz? Não sei o nome da espécie, mas... Então, ela faz um caminho, que é todo tortuoso, e ela conta os passos. Ela conta os passos e ela vai integrando a trajetória. Ela sabe, aqui eu fiz uma volta de um ângulo de 30 mais 45. Quando ela chega lá no final, ela volta quase em linha reta. Ela sabe dizer, é de lá que eu vim, mesmo que ela tenha feito um caminho todo... Tá? Como é que eles descobriram que ela contava os passos? Eles botaram pernas de pau nessas formigas. Então, eles pegaram pelo de porco e colaram nas patinhas. Então, eles mudaram o tamanho da perna. Mudando o tamanho da perna, eles mudaram o tamanho do passo. Se eu sei que para chegar em casa eu tenho que dar 1000 passos, só que agora a minha perna tem o dobro, ela dá um passo com o dobro do tamanho, eu vou chegar no dobro da distância. Tá? Então, eles mudavam, ela sabia quantos passos, mas ela não sabia que tinha sido alterado o tamanho. Então, com isso, eles sabiam que ela tinha realmente contado, porque o aumento que dava onde ela chegava era exatamente o esperado com aquele acréscimo no tamanho da pata.
Isso é uma espécie de formiga, tem uma outra que é mais interessante, ou tão interessante quanto essa, que ela usa um algoritmo bem mais sofisticado, que é o seguinte, tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas o Buffon ele criou esse algoritmo para calcular o valor de π. Tá? Π, então, é esse número que me dá a razão entre a circunferência de um círculo e o seu diâmetro, independente do tamanho do círculo. E o Buffon fez o seguinte, vamos pegar o chão aqui, e eu tenho essas linhas retas e paralelas. Tá? Eu vou esquecer as horizontais, só me interessam essas. Aí eu vou pegar um saco de espaguete, tá? E vou jogar para cima. Eles vão cair, alguns vão cair em cima dessas linhas, e alguns vão cair no meio e não vão estar em cima de nenhuma linha. O algoritmo que ele desenvolveu é, se eu contar do número n de espaguetes que eu tinha no saco, qual o nzinho, a fração dos que caem sobre uma linha, com essa formulazinha aqui, eu tenho uma boa estimativa do valor do π. Tá? O que isso tem a ver com as formigas? Aquela formiga ali, essa aqui, ela faz quase a mesma coisa, mas ela faz o contrário. Ela tem π na cabeça. Tá? Ela não sabe disso. Né? Tentativa e erro, ela tem um π ali, 3. Essa formiga, ela mora num formigueiro que é uma cavidade entre duas pedras. Né? Então, aqui tem um formigueiro que eles criaram no laboratório, onde ela recolhe essas pedrinhas aqui, entre duas placas de vidro, e monta o equivalente daquela cavidade. Aqui são as formigas. E o tamanho desse formigueiro é proporcional ao número de formigas ali. Tá? Então, o que eles observaram? Que quando ela perde, quando é destruído, quando eles desmontam, algum outro bicho pega aquele espaço, elas têm que procurar um novo nicho e fazer um novo formigueiro. O que elas fazem? Uma formiga que está procurando, ela acha uma região, ela entra e ela faz uma caminhada de uns 2 minutos ali por dentro, e aí sim ela deixa uma trilha de feromônio. Tá? O feromônio é uma molécula que ela é capaz de, se passar de novo, ou outra formiga passar, de reconhecer que teve ela ou uma formiga da mesma espécie, né, do gênero oposto ou não necessariamente. Então ela faz essa primeira caminhada, ela sai e volta. E faz uma caminhada mais lenta. E cada vez que ela... Então aqui está um experimento que foi feito no laboratório. Cada vez que ela passa, que ela cruza a primeira trilha, ela diminui um pouco a velocidade. Ela está contando o número de cruzamentos. Aquela formulazinha do Buffon, ela pode ser generalizada para levar em conta o tamanho dessas duas caminhadas. Na primeira fórmula, eu tinha uma quantidade que era proporcional à área onde eu jogo os espaguetes. E lá eu achava π. Aqui é o contrário. Aqui eu tenho π e quero a área. Tá? Mas é essencialmente a mesma fórmula, um pouquinho mais genérica. Então, com essa série de experimentos, eles conseguiram decidir que o que a formiga estava fazendo era isso. Uma versão um pouquinho simplificada, claramente, né, porque isso aqui foi criado por tentativa e erro, mas ela pelo menos tem que conseguir contar, ou uma aproximação de quantas vezes o segundo caminho de feromônios cruza o primeiro caminho. Tá? Então, isso mostra mais uma capacidade desses animais. Em física também acontece isso. Né? A gente, à medida que cresce, a gente desenvolve uma série de procedimentos análogos aos cálculos que a gente faz. Né? Então, por exemplo, se eu pego essa caneta aqui e jogo ali, ó, o Bruno pegou. Né? Então, o que ele teve que fazer? Então, ao longo da vida, ele aprendeu a fazer isso automaticamente. No susto, ele estimou aquelas coisas que vocês faziam lá no 2º grau, no ensino médio. O ângulo com que eu lancei, a velocidade com que eu lancei, ele calculou em que momento a caneta ia cair, calculou a trajetória, aonde ia chegar e botou a mão no lugar certo. Isso ele fez numa fração de segundo, parecido com a fração de segundo que vocês fazem lá quando estão na prova lá de física. Né? Isso aqui, a resposta, obviamente, é essa, só preciso fazer a conta agora. A nossa experiência diária, a regularidade da nossa experiência diária é que vai nos
imprimindo essas informações no cérebro até que elas passam a ser automáticas, né? Se eu pegar uma criança pequena, eu vou jogar, a caneta vai passar aqui, ela vai botar a mão aqui, porque ela ainda não tem a intuição suficiente para fazer isso. Esses movimentos podem ser mais complexos, eu posso ter essas relações de predador-presa. Então, o sapo tem que capturar um alvo que agora está fazendo um movimento bem mais complexo do que essa parábola, que a caneta, e mesmo assim ele consegue projetar a língua, pegar o inseto no momento certo. Tem situações ainda mais complexas, que é quando o meu alvo tem livre-arbítrio, a galinha está ali desviando, fugindo, e eu tenho que projetar, eu vou correr lá porque ela vai correr lá e eu pego ela lá na frente, né? Claro, todos esses cálculos dependem um pouco da inteligência do teu alvo, né? Então, nós somos péssimos como alvo. Mas agora, por quê? Né? Por que a gente tem essa capacidade? Né? Por que eu enxergo o Godzilla aqui nessa foto? De um ponto de vista evolutivo, é melhor para a gente, né, reconhecer padrões. A gente tem essa capacidade de colocar ações que podem ser absolutamente naturais, um barulho. A gente tem essa tendência de colocar um agente por trás dessa ação. Se vocês estão lá, né, por que até hoje a gente tem medo do escuro? Né? A gente não assume, né, mas se a gente está no escuro, num lugar diferente, e vocês ouvem um barulho, é o bicho-papão, é um monstro, é um bandido, depende da idade de vocês, vão ser coisas diferentes. Mas a gente enxerga coisas no escuro. Tá? Sempre tem algo babando embaixo da cama. Por que é bom que seja assim? Por que a gente compartilha essa experiência? Bom, o que acontecia é que, se eu vejo um padrão, né, e digo, isso aqui é um círculo que está longe e está vindo na minha direção, um ponto preto vindo na minha direção. Bom, às vezes é um círculo mesmo e é inofensivo, não acontece nada. Tá? Tenho duas possibilidades de ação. Né? Ou eu sou aquele cara que vê perigo em tudo e eu digo, é um urso, é um leão, e eu vejo um ponto preto e saio correndo. Ou eu digo, é um ponto preto, que bobagem é essa? Né? Eu vou ficar aqui. Até que um dia eu vejo um ponto preto e é um urso. Se eu sou o cuca fresca, não tem perigo, os meus genes são removidos, né, da piscina genética da população e aquela característica de ser tranquilão vai desaparecendo. O que sobra? Sobram os hipocondríacos, os que veem problema, que veem, né, monstros embaixo da cama e, no fim, está todo mundo com medo de dormir sozinho. Então, do ponto de vista de seleção natural, é melhor eu enxergar coisas onde não tem nada do que o contrário. Aumentam as minhas chances de sobrevivência se eu faço isso. Tá? Aumentam as chances de sobrevivência também de um bebê se ele é capaz de reconhecer um rosto. Né? O que acontece quando vocês pegam um bebê no colo? Ele olha para ti e ri. Né? E no momento que ele ri, acabou. Né? Tu faz tudo por aquele bebê. Né? Ganhou a tua simpatia. Aumenta muito mais as chances desse bebê sobreviver se ele reconhece, bom, quem está me olhando é uma árvore ou é alguém que pode cuidar de mim. Então, eu reconheço porque é um rosto. Né? Daí, o que acontece? Eu não preciso de muita coisa para enxergar um rosto. Então, essa capacidade nossa de enxergar o Godzilla numa nuvem, né, ou uma ovelhinha, o que a gente vai enxergar vai, obviamente, depender. Né? Então, tu vai enxergar uma ovelha, né? Não conhece o Godzilla, né? Eu vou enxergar o Godzilla. Tá? Então, isso aqui foi uma foto lá na década de 70, tirada, onde, obviamente, dá para ver Jesus Cristo, né, na face de Marte. Até hoje, não importa a qualidade das fotos que venham, vocês vão ter gente procurando coisas em Marte. Aí tem a sereia, tem não sei o quê. A quantidade de pedra que tem em Marte, vocês vão ver qualquer coisa. Tá? Aí, bom, quando passou de novo uma sonda um pouco mais perto, com câmeras melhores, tirou uma foto sem aquele padrão de luz e sombra, e é só isso. Né? É só essa montanhazinha que não é nada. Tá? Mas todo mundo via um rosto lá.
embora tenha realmente rostos na superfície de Marte. Isso aqui é uma outra cratera lá, né, há uns anos atrás. Mas vocês veem, eu não preciso de muita coisa para enxergar um rosto. Acho que aqui deve ter, aqui tem mais um, né, 2 pontos e uma linha, né, não mais do que isso. Então a gente desenvolve essa capacidade de ver rosto em tudo, né, tudo, né, rostos assustadores, rostos felizes, rostos morrendo de medo, né? Não só o rosto, né? Que dá para ver o ET aqui, mas essencialmente a nossa facilidade é ver rosto em tudo que é coisa, tá? Mas nem sempre funciona, tá? Nem sempre essa nossa capacidade de extrair essas regularidades, de observar esses padrões e extrapolar funciona, né? Então, e quando dá errado? Quando é que esses nossos superpoderes, quando que eles não funcionam, né? Então, agora nós vamos começar a contar um pouco os casos onde a gente não funciona bem. O primeiro exemplo é quando envolve algum tipo de aleatoriedade. Então, eu pergunto para vocês, um desses padrões aqui, eu coloquei números, pontinhos aleatórios. Tá? E o outro, então, eu peguei um computador que me gerou pontos aleatórios. O outro, eu tentei fazer o mais aleatório possível. Qual deles vocês acham que é o verdadeiramente aleatório? O da esquerda ou da direita? A gente tem ideias pré-concebidas sobre o que deve ser aleatório. Uma dessas ideias pré-concebidas é de que, se as coisas estão muito amontoadas, parece um padrão. Tá? E isso não parece aleatório. O padrão aleatório é esse. Esse aqui, onde os pontinhos parecem estar bem igualmente separados, ou mais ou menos igualmente separados, é o que eu teria inventado se eu quisesse fazer um padrão aleatório. A gente é muito ruim. Da mesma maneira que a gente é muito bom para criar um padrão onde não tem, tá? A gente é muito ruim para criar um padrão sem padrão. Tá? Para criar números aleatórios. A gente vê coisas aleatórias e tira uma regularidade, mas a gente não consegue fazer o contrário, que é criar uma coisa sem a regularidade. Tem um professor de matemática que fazia o seguinte teste. Ele dividia a turma na metade, por algum critério, baseado no nome, que ele não sabia em qual metade os alunos tinham caído. Ele dizia, bom, quem estiver no grupo 1 vai pegar uma moeda, cara, coroa, jogar 200 vezes e me entregar a lista. Quem estiver no grupo 2 vai inventar uma sequência de 200 cara, coroa, tentando fazer o mais aleatório possível. Aí, na outra aula, as pessoas traziam tudo misturado e ele dizia, inventado, moeda, inventado, moeda. Só olhando a sequência. O que acontecia? Se vocês jogarem 200 vezes uma moeda, a chance de tirarem uma sequência de 6 caras ou 6 coroas é quase 1. Tá? Mas nenhuma pessoa sã que tiver que inventar uma sequência de caras e coroas aleatórias vai botar 6 seguidos, a menos que saiba disso. Né? A gente nunca vai botar, eu vou botar 2 talvez. Né? Eu, obviamente não vou botar cara, coroa. Então algumas sequências, mas 6. Então ele fazia isso, ele olhava, não tinha nenhum 6, provavelmente era inventado, e acertava quase todos. Então, a gente é muito ruim para perceber o aleatório. Né? Então, um outro exemplo é o Claude Shannon foi um dos pioneiros da teoria da informação, né? Junto com outras pessoas, como o Alan Turing, está no grupo das pessoas que nos deu a informática de hoje. Tá? E o Shannon, ele é inventor. Ele inventou 2 máquinas sensacionais e super úteis. Então, essa aqui é o que ele chamou de a máquina definitiva. Tá? Não é a máquina que me interessa aqui, mas essa aqui é tão boa que eu tenho que falar nela, é irresistível. A máquina definitiva era assim, vocês podem comprar da China, receber em casa umas caixinhas que fazem exatamente a mesma coisa. Tem um botão, vocês apertam e a tampa abre. E aí sai aquele braço, aperta o botão e a tampa fecha. Essa é a máquina. Tá? É essencial de ter em casa. Né? Eu não sei até
por que eu ainda não tenho uma. Tá? Mas não é essa máquina. A máquina que eu quero é uma máquina que não parece, mas ela é útil. Que também é um exemplo de pareidolia, né, que a gente, de novo, não só vê um rosto, como vê um rosto mostrando a língua para a gente, e tem até, eles acham que ele fez de propósito, porque tem até uma razão para essa máquina mostrar a língua. Então, essa é uma máquina, basicamente, para jogar para o ímpar com a pessoa. Tá? Depois eu digo por que é interessante fazer uma máquina como essa. Então, isso aqui foi na década de 40, 50, né, é super rudimentar. Ela tinha um pouquinho de memória, onde ela registrava. Então, tu ia ali e jogava com a... Basicamente, é aquele jogo de... Cada um mostra uma moeda, se dá as duas iguais, ganha um, se dá as duas diferentes, ganha o outro. Tá? Então, tem que parear as moedas. É o equivalente do par ou ímpar. E jogava com a máquina. E a máquina, nesses poucos... Eu acho que ela tinha 8 registros ali. Ela guardava a informação dos últimos jogos contigo. Então, no início, 50% ganhava, perdia. Mas, aos poucos, ela descobria o teu padrão de jogo. E, em sequências maiores, ela ganhava 2/3 das vezes. Tá? A única pessoa que ganhava da máquina era o próprio Shannon. Porque ele fazia de cabeça, porque como ele que construiu a máquina, ele fazia de cabeça exatamente o que a máquina fazia. Então, ele sabia o que a máquina ia jogar e ele ganhava dela. Tá? Então, era a única pessoa. Ninguém ganhava da máquina. Por que pode ser interessante esse tipo de máquina? Porque a gente pode pensar numa série de situações onde eu quero que uma máquina consiga ler meu pensamento. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho algum tipo de desabilidade, né, e eu quero ter um robô, uma máquina que vai me ajudar. Eu quero que automaticamente aquela máquina saiba, perceba o que eu quero, com pouca informação. Tá? Então, aquilo ali é um pouco a motivação do Shannon para desenvolver esse tipo de coisa. Como é que eu posso fazer uma máquina simples, mas que consiga reconhecer esses padrões? E, bom, claro, a gente tem meio século de coisas mais complicadas. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo, é a nossa incapacidade de fazer coisas aleatórias. E é porque a gente não sabe gerar coisas aleatórias que a gente pode ser explorado. Então, essa máquina explora essa pretensa regularidade, porque a melhor estratégia para jogar isso aqui é jogar aleatoriamente. É como pedra, papel, tesoura. Né? Qual é a melhor estratégia para jogar pedra, papel, tesoura? Existe campeonato mundial de pedra, papel, tesoura. Né? E com qualquer pessoa que vocês falem lá, elas vão dar, se eu jogar com um homem a primeira vez, eu tenho que jogar papel, porque o homem vai jogar pedra, porque é uma coisa máscula, então eu jogo papel e ganho. Se é uma mulher, se a roupa... Cada um inventa a sua regra. Qualquer regra que eu usar, que eu pensar em usar, ela vai ser explorada pelo meu... Se o meu oponente perceber que eu tenho uma regra, ele usa contra e ganha. Tá? Então, a melhor regra para jogar é jogar aleatoriamente. Se eu sou um jogador de futebol e eu sou o batedor oficial de pênalti, os caras têm a estatística dos meus 1000 últimos pênaltis, eu jogo... Se eu sei que o cara bate 70% das vezes num lado e 30% no outro, eu vou me jogar para aquele lado onde ele joga 70%. Tá? Porque ele tem algum tipo de regra que não faz ser aleatório. Se ele jogasse aleatoriamente e não tivesse realmente nenhum padrão, não teria como perceber. Se eu sou um tenista, eu vou sacar mais para cá, mais para cá. Se eu tenho um padrão, esse padrão é explorado. Se eu tenho que inventar uma senha e eu tenho uma regra, essa regra vai ser explorada. Eu tenho que inventar coisas aleatórias. O que os caras fazem? Eles olham o relógio do estádio. Se o segundo é par, joga no lado, se é ímpar, joga no outro. Tá? Isso é uma coisa aleatória. Se vocês forem um dia participar do campeonato mundial de par ou ímpar, pedra, papel, tesoura, existe mesmo. Tá? Façam algum jeito de jogar aleatoriamente. Essa é a melhor chance que vocês têm. Nossos padrões são explorados pelo Google. A publicidade que aparece, né, é o que vocês estão pensando. Né? Eu pensei em pesquisar a passagem, né, para não sei aonde, na próxima página que eu abro aparece aquela passagem. De alguma maneira o Google sabe tudo. Tá? Segundo exemplo de dificuldades que a gente tem com números. A gente tem muita dificuldade em tirar
probabilidades. Então, esse aqui é o exemplo clássico. Isso aqui é um programa na televisão americana, onde eu tenho 3 portas, atrás de uma porta eu tenho um prêmio. Eu pergunto para a criatura que está lá, escolhe uma porta. Daí, a pessoa escolheu, por exemplo, a porta 1. Qual é a chance do prêmio estar atrás dessa porta? Bom, 3 portas é 1/3, 1/3, 1/3. Então, a chance da pessoa acertar é 1/3, de errar é 2/3. Aí entra o apresentador que sabe onde está. Então, ou ela está nessa mesma, ou está em uma dessas duas. Como ele sabe, ele pega uma que ele tem certeza onde não está e abre. Então, aqui não tem prêmio. Agora eu tenho 2 portas. Daí a pergunta agora é, vocês ficam com a primeira escolha ou vocês mudam? Quem fica tem metade da chance de acertar de quem troca. Trocar é sempre mais vantajoso. Vocês têm o dobro de chance de acertar se vocês dobram. Onde é que a gente se engana? A gente se engana porque 2 portas, agora só tem um prêmio atrás de 2 portas, 50 e 50. Por que não vai ser? Tá? Aí entra a informação privilegiada do apresentador. Então, no início do problema, aquela porta que eu escolhi tinha chance 1/3 de ser a premiada. Isso não muda, não importa o que eu faço, isso não muda. 1/3 que eu escolhi, o resto, os outros 2/3, está naquele outro conjunto. Quando eu abri essa aqui, o que eu fiz? Aqueles 2/3 eu agora joguei todos nessa porta. Bom, na década de 60, eu acho, tinha uma revista americana e tinha uma mulher, Von Savant era o nome dela, e ela tinha uma coluna de perguntas e respostas. Tá? Essa mulher, na época o Guinness ainda tinha como recordes, algumas características humanas. E ela ficou anos e anos como o maior QI. O QI dela era 230. Então, era considerada a pessoa mais inteligente da Terra na época. E, numa das colunas dela, ela explicou esse problema, dizendo, não, é melhor trocar o palpite inicial, porque eu vou ter 2/3 de chance. Bom, acho que ela tem um livro que escreveu depois, tem trabalhos. Ela recebeu da ordem de 10.000 cartas, dizendo que era uma bobagem, que ela era burra, que ela não entendia nada. Dessas 10.000 cartas, 1.000 eram assinadas PhD, né? PhDs em matemática, dizendo, obviamente é 50%, 50%, xingando. Ela estava certa. Tá? Demorou as pessoas se convencer, mas basicamente o argumento é esse. Era 1/3 em cada uma, esse conjunto de 2 portas, a chance de estar aqui é 2/3, eu vou abrir uma que eu sei que não está. Mas isso não muda a probabilidade do prêmio estar nesse conjunto de 2 portas. Porque não é aleatório, eu não abria aleatoriamente uma porta. Eu abria que eu sei que não está. Pode estar aqui e pode estar aqui. Esse grupo 2/3, essa porta continua com seu 1/3. Bom, se não se convencem, dá para fazer uma simulação, fazendo um computador, 10 linhas de código ali. Vocês fazem uma sequência. Claro que se eu fizer uma vez, eu posso ganhar, mesmo ficando com a porta, porque podia estar atrás. A questão é uma questão probabilística. Se eu repetir 1.000 vezes, 10.000 vezes, qual é a chance de ter acertado, qual é a chance de ter errado? E realmente aqui vai, se eu fico com o meu palpite inicial, eu acerto 1/3 das vezes. Se eu mudo de porta, eu acerto 2/3 das vezes. Mas isso é uma coisa que, se vocês foram os que levantaram a mão dizendo que eu vou ficar, que vocês vão para casa e vão dizer, tudo bem, eu gostei de tudo, mas aquilo lá não me convenceu. Tá? Porque o 50%, 50% é convincente. O terceiro e último exemplo de coisas com números que a gente não consegue botar para dentro da nossa cabeça são grandes números. Pequenos números são usuais. Né? A gente toma café, almoça, sai com eles, dá nome, dá apelido. Né? Então, esses pequenos números têm nome. Não preciso nem desenhar. Eu digo 1 milhão, vocês sabem qual é o número que eu estou pensando. Não é todo número que tem nome. Né? Existem números muito grandes que não tem por que eu dar um nome, porque ele não aparece na nossa vida. Né? Se a gente não está na política, ele não aparece.
O que a gente faz quando trabalha com esses números muito grandes? A gente bota apelidos nele. É muito chato ter que desenhar aquele monte de zeros, né? Então, eu tenho umas maneiras de escrever esses números para encurtar. Uma delas é contar quantos zeros eu tenho. Então, eu escrevo assim. Eu escrevo um 10 e o número pequenininho ali em cima é o número de zeros aqui. Tá? Essa é uma maneira de representar números grandes. Esse número é grande, não é tão grande, né? Esse aqui é um número grande, 10 na 100. Tá? Tão grande que ele tem um nome, Google, mas escrito certo. Isso aqui é um matemático que estava brincando com o netinho dele, disse, se tu tivesse um número com 100 zeros, como é que tu chamaria? Ele disse, devia ter uns 2 anos, o guri disse, Google. E ficou. Tá? Não, é isso mesmo. 10 na 10 é um número grande. Né? Aqui tem exemplos de coisas que tem da ordem de 10 na 10. Na nossa galáxia eu tenho mais do que 10 na 11 estrelas. Eu tenho mais do que 10 na 11 galáxias. Tá? Então, são números, né, a idade do universo é dessa ordem aí. São números grandes, mas eu tenho exemplos. Mas não são desses números grandes que eu estou falando. Tá? Existe um outro número grande que todos vocês, né, ouviram na escola, né, acham que entendem, e não fazem a menor ideia do que significa. Né? O Bruno sabe, porque o Bruno, né, que eu estou tirando para vítima aqui, já fez meu curso de termodinâmica, é a minha primeira aula lá, é tentar passar, não a ideia de quanto 10 na 23 é grande, mas passar a ideia de que não importa quantos exemplos eu der para vocês, a gente vai continuar sem ter a menor ideia do que significa 10 na 23. Vocês não saberiam nem o que fazer com R$1 bilhão, né? Que é pouquinho. Né? 10 na 23 é fora dos limites do bom senso. Então, duas situações. Tá? Primeira aula de termodinâmica, o Bruno sabe a resposta. Eu vou pegar um mol de cerveja, 10 na 23 moléculas de cerveja, e vou botar uma marquinha em cada uma delas. E aí eu vou pegar esse copo e vou despejar na água da Terra. Eu vou pegar a água do Atlântico, a água do Pacífico, do Mediterrâneo, do Índico, toda a água que eu conseguir juntar do planeta Terra. E vou despejar no meu copo de cerveja, com moléculas marcadas. E vou misturar. Misturei. E depois eu vou recolher um copo. Como eu misturei muito e está homogêneo, não importa onde eu vou recolher o copo, vai dar sempre a mesma coisa, estatisticamente a mesma coisa. Tá? Então essa é a primeira situação e o meu interesse é saber quantas moléculas da cerveja original vão estar nesse copo que eu recolhi depois de ter misturado aqueles 10 na 23 ali, algumas, sei lá, 18 gramas basicamente de cerveja na água de todos os oceanos, e rios, e lagos, e lençóis, né, da Terra. Então, quantas moléculas originais vão estar no copo que eu recolhi? A segunda situação é quando eu preparo uma poção homeopática. Né? Porque a homeopatia é mágica, então é poção homeopática. Não é solução. Solução a gente reserva para química, que é uma coisa séria. Tá? Aqui é poção. Então, agora eu vou pegar essas mesmas 10 na 23 moléculas. O que a homeopatia faz? Eu vou pegar uma pessoa saudável, né? O Bruno não, mas alguma outra pessoa saudável, né? E vou dizer, bebe esse copo de cerveja. Daí a pessoa bebe e diz, fiquei tonto, né? Fiquei com vontade de fazer xixi. Bom, se aquela cerveja deu vontade de fazer xixi para a pessoa, a minha poção homeopática vai ser boa para incontinência urinária. Tá? É assim que é feito. Mas eu tenho que preparar, porque a cerveja normal ela é muito fraca. Eu tenho que aumentar o poder dessa minha poção. Como é que eu aumento o poder dessa poção? Indo contra tudo que a gente conhece de química e física, eu vou diluir ela. Porque diluindo ela fica mais forte. Tá? Então o que eu faço? Eu diluo 10%. Primeiro passo. Eu não posso diluir o segundo passo, porque antes eu preciso impregnar aquela água com a memória da água, porque é a memória da água que tem poder. Como é que eu faço isso? Eu pego aquele recipiente e eu agito, não de qualquer jeito. Eu tenho que agitar na vertical, na horizontal e assim, nos 3 eixos.
E aí eu estou imprimindo a memória daquelas moléculas na água. Aí eu faço o segundo passo de diluição. E repito esse ritual. E eu faço isso 30 vezes. Isso é o que está escrito na caixinha lá, 30x. É porque, se vocês acreditam que o farmacêutico fez, né, esse passo, ele preparou essa poção. Então a pergunta é, na última aqui, depois que eu fiz 30 vezes, quantas moléculas daquele copo inicial vão ter? Ou dito de outro jeito, se não fosse cerveja, se fosse a urina de vocês, né, de vocês para não ficar tão nojento, tá? Aí vocês pegam um copinho de xixi, né? Pô, vocês fazem xixi no mar, é a mesma coisa. Então vocês vão lá, não, alguém faz por vocês. Então vocês botam aquele copo de xixi e misturam, ou vocês pegam o copo de xixi e repetem. Não precisa fazer a agitação, só diluem 30 vezes. No final, qual deles vocês bebem? Tem que escolher um. Vocês vão beber, ou seja, em qual dos copos eu tenho mais moléculas originais? O que eu diluí em todos os lençóis e mares, oceanos, lagos do planeta, ou que eu fiz a poção homeopática com 30 vezes? Bom, a resposta é que no primeiro caso, eu tenho da ordem de 10.000, 20.000 moléculas originais, porque 10 na 23 é muita coisa, né? Mesmo diluindo por toda a água do planeta, ainda sobram 10.000, 20.000. Quantas sobram nesse caso aqui? Bom, quem sabe trabalhar com potência de 10, é 10 na 23, dividido por 10 na 30, dá 10 na menos 7. Então eu tenho 0,00001 moléculas. Bom, molécula não tem fração assim. Então o que significa? Significa que se eu quiser engolir uma molécula da minha cerveja ou do meu xixi primordial aqui, eu tenho que beber 10 milhões de copos dessa diluição, que pelos princípios da homeopatia é fortíssima, porque diluir demais. Se eu diluir mais ainda, fica mais forte ainda. Tá? Portanto, de encontro a tudo que a gente sabe de física e química. Esse exemplo, né, claro, era para falar mal de homeopatia, mas era mais para passar a ideia desse número 10 na 23, né, que a gente não tem intuição. Esses dois resultados, nenhum deles é intuitivo para a gente. Para vocês terem uma ideia, existe esse projeto na internet, que é como visualizar números muito grandes. Então, eu vou fazer pilhas de moedinhas de 1 centavo. Né? Então, 10 na 3. 10 na 3 é 1 seguido de 3 zeros. 1000 moedinhas. Então, essa pilhinha aqui, né, pequenininha, tudo bem. Agora, multipliquei por 1000. Agora eu tenho 1 milhão de moedinhas. Notem que, comparado com o que eu tinha antes, agora eu já tenho uma pilha do tamanho de uma pessoa adulta. Vou aumentando o número, eu quero representar números muito grandes. Multipliquei por 1000 de novo. 10 na 9. Né? 10 na 9 é 1 bilhão, não é muita coisa. Mas, muita moeda. Tá? Bom, eles não vão nem chegar perto dos 10 na 23. Então, aqui é 10 na 12. Né? Isso aqui é um campo de futebol americano. 10 na 15, 1 seguido de 15 zeros. Então, aqui eu já tenho... Essa torre aqui é a CIS, lá em Chicago, ela tem mais ou menos 500 metros. Então, 10 na 15 é essa pilha com 1 quilômetro de altura de moedinhas. Tá? É muita coisa. Aqui está a pilha anterior, né? As outras menorzinhas nem se enxerga. A última que tem aqui é 10 na 18. Aqui está a pilha anterior com a torre. Então, isso aqui tem 1 quilômetro. Tá? Isso aqui, 10 quilômetros mais ou menos, é maior que o Everest. Tá? 10 na 18. Me faltam 10 na 5. Então, eu preciso pegar 100 mil dessas pilhas, 100 mil Everestes de moedinhas, para ter 1 mol, 10 na 23. Né? Daqui para os 100 mil disso aqui eu já não consigo. Então, para fazer, né, só para fechar essa parte, tem o pessoal que no dia 23 de outubro
né, para comemorar várias coisas, mas uma delas é a semana, né, onde as pessoas têm que se conscientizar sobre a homeopatia, se organiza em vários lugares do mundo um suicídio homeopático. Né? Claro, se vocês pegarem um laxante, muito forte, né, porque é diluído, né, e beberem o vidro todo, é morte certa. Tá? Desde que vocês peguem um laxante verdadeiro, tem que ser homeopático, não pode ser fitoterápico, fitoterapia é outra coisa. Tá? Tem que ser homeopático, tem que ter sido feito com aquela diluição, é água. Né? Então o pessoal organiza, chama a imprensa, chama os parentes, dizendo, ó, cuida do meu cachorro, e todos bebem um vidro inteiro de laxante. Né? E, obviamente, esperam, e no ano seguinte repetem, e, obviamente, nada acontece. Não funciona. Então, fechando aqui, qual é o problema? Então, o problema todo é o seguinte, a gente é muito bom para perceber padrões, e essa nossa capacidade de perceber padrões, até onde eles não existem, faz com que a nossa percepção de riscos é completamente enviesada. Né? Então, aqui tem a comparação. Na parte de cima da figura é o risco como as pessoas percebem. E a figura com a bolinha com a mesma cor é o tamanho do risco real. Então, isso aqui é como as pessoas percebem o risco de viajar de avião. Enquanto o risco real de viajar de avião é isso aqui. A gente inflaciona demais um risco percebido, né, quando comparado com o risco real. Esse aqui é o risco que as pessoas percebem de ter câncer. Mas o risco real é esse aqui. O risco de morrer num ataque terrorista, principalmente se vocês não moram num país, né, onde os ataques são cotidianos, é isso aqui. Ó. A parte mais perigosa quando eu viajo de avião é chegar no aeroporto. É pegar o carro e dirigir aqueles 20, 30 quilômetros da minha casa até lá. É muito mais perigoso do que a viagem de avião. O número de acidentes proporcional de carro, mesmo dentro das cidades, é muito maior. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas limitações nossas. Né? A gente, então, tem que conseguir identificar que existe essa tentativa de capturar nossos padrões de comportamento e explorar eles e evitar que isso aconteça. Né? Então, eu tenho que realmente tentar botar uma senha aleatória. Se eu quiser ser campeão de pedra, papel, tesoura, eu tenho que inventar um jeito de ser realmente aleatório. Mas toda vez que eu tiver um padrão, ele vai ser explorado. E toda vez que a gente basear as nossas decisões nessa nossa capacidade de pegar uma simples correlação, duas coisas que acontecem juntas, né? 90% dos maníacos sexuais, eles comeram pão no dia anterior ao ataque. Então pão causa, né, o ataque. Eu usei a minha cueca listrada e o Inter perdeu, nunca mais vou botar. Né, se for gremista, né, o pessoal deve estar tudo com as cuecas listradas. Né. Então, a gente tem que tentar, do ponto de vista individual, não ser enganados por essas falsas correlações, por esses falsos agentes que a gente evoluiu para enxergar. Tá? E depois, num segundo momento, exigir que o médico de vocês, né, dê uma prescrição, dê um remédio, não baseado na evidência anedótica, que é a mesma evidência que nos faz enxergar esses padrões. Eu quero evidência, eu quero duplo cego, eu quero experimento controlado, porque senão eu volto lá para o Hans, o cavalo esperto lá do início, e eu tenho evidência anedótica. É só quando eu controlo o meu experimento que eu não caio no placebo, que é quando eu vejo que o efeito que eu percebo é igual o efeito que eu tenho no grupo de controle que não recebe aquela ação, ou seja, não existe o efeito não é real, é a minha anedota pessoal, é a minha tendência de enxergar correlações, é o meu viés cognitivo que me faz enxergar as coisas quando elas dão o que eu quero, quando elas dão o que eu espero, e desprezar
em todas as outras. E depois que a gente conseguir fazer isso, a gente pode exigir que não só os médicos, mas que a administração da cidade, do estado, do país, tome decisões não baseadas em interesses de curto prazo, mas tome decisões realmente baseadas em evidências. Eu vou usar a melhor... Eu quero que o prefeito da cidade, o governador do estado, a gente não tem presidente do país, né? Que cada um deles tome as decisões com a melhor das informações disponível. E não com pós-verdades, com fatos inventados. Tá? E, para isso, a gente tem que saber, então, enxergar as reais evidências das coisas. Tá? Bom, o computador me mandou parar, era isso. Obrigado. E aí, gostou desse Simplifísica? Você pode assistir mais no canal da URGS TV no YouTube. É só acessar youtube.com/URGSTV e escolher o programa que você quiser. Até mais!